Olá, meus queridos, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, aqui é o Yukias do canal Yukias Magal para mais um vídeo importante para vocês. Eu acho que diante de tudo que a gente está vendo aí no mundo, não é? A gente está vendo que iniciou um conflito no Oriente Médio e vamos para alguns detalhes, irmãos, para alguns detalhes, não é? Eu tenho postado aí, quem está lá no nosso canal no Telegram, está acompanhando tudo que está acontecendo, porque eu estou mantendo vocês atualizados. Então é mensagem, né, praticamente durante todo o dia, com atualizações do que ocorre em Israel e no Oriente Médio. Só que a gente precisa olhar para as escrituras sagradas, tá bom? Porque as escrituras diz, né, um dos maiores sinais, se não o maior de todos os sinais que nós tivemos dos tempos do fim, foi em 48 com a criação do Estado judeu. Ali já foi um grande sinal para quem está acompanhando as escrituras, para aquele que teme a Deus, a palavra do Senhor e conhece as escrituras, já viu um grande sinal, né? Isaías 66 profetiza a criação de uma nação em apenas um único dia. Outro ponto, né? Vocês sabem que em Israel, o território, né, desde o Tratado de Balfour, em 1917, foi partilhado aquele território, onde seria, né, originalmente a criação do Estado judeu e um Estado palestino. Esse Estado palestino nunca surgiu. E veio então o Estado de Israel em 40, após a Segunda Guerra Mundial, houve aquele caos, e então a ONU em 48 aprova a criação do Estado hebreu, inclusive, né, liderada pelo Oswaldo Aranha, um brasileiro que é homenageado em Israel. Estou resumindo para a gente ir logo, para o vídeo não ficar muito longo, porque ainda quero ler um texto. E então, desde então, né, em 48, quando aquilo na ONU é aprovado, as nações árabes se reúnem e declaram guerra ao recém-criado Estado de Israel. Sim, em 1948 houve a Guerra da Independência. Israel já cresce, não tinha um exército treinado, não tinha armamento sofisticado, acabou de criar. E de forma milagrosa eles vencem o conflito, derrotam os países árabes, e ali também tem, né, a declaração de independência com uma guerra vitoriosa por Israel. Israel se consolida com muita ajuda da Europa, em especial da França, né? E aí, após 48, nós temos uma grande, a famosíssima Guerra dos Seis Dias de 1967. Até ali, a maior força aérea do Oriente era do Egito, né? O Egito e a Síria tinham as maiores forças aéreas. Israel ainda não era um exército muito poderoso, pelo contrário, era pequeno, não tinha um armamento muito forte e sofria fortes embargos da União Soviética. Não podia comprar e vender armamento, era muito prejudicado. E os países árabes que declararam guerra a Israel, que atacou, né, na Guerra dos Seis Dias, foi o Egito, a Arábia Saudita estava, pasmem, Cuba também ajudou, tá bom? Então Egito, Arábia Saudita, Síria e várias nações árabes estiveram juntos, né? Em 6 dias, Israel precisou fazer algo muito grande, e ali o Menachem Begin criou um governo de coalizão, até os opositores uniram-se, e foi uma guerra porque Israel conseguiu montar um ataque, né? Eles tinham uma única chance, que era destruir a força aérea egípcia no chão, antes deles usarem, porque eles tinham, né, supremacia nos ares. Se eles conseguissem levar o conflito para o ar, usar os seus caças, seria quase impossível Israel vencer. Então Israel faz um ataque surpresa, destrói todos os aviões egípcios num ataque surpresa, no chão, um ataque preventivo, e ali leva a guerra somente para a área terrestre, onde eles têm mais chance. Mesmo que o exército de Israel fosse 1/3 apenas de todos os outros exércitos, e venceu também de forma milagrosa. Aí, em 1973, tá, surge, então, né, no dia do Yom Kippur, Israel é atacado também de surpresa por nações árabes. De novo, um ataque surpresa, onde tanto os líderes políticos como os rabinos tiveram que pedir aos judeus: olha, não, eu sei que é Yom Kippur, mas a gente precisa defender a nossa nação. Vocês precisam ir para o conflito. Muitos não queriam ir. Estavam ali orando, rezando, na sinagoga, em jejum, mas foi convocados para uma batalha, tá bom? Era o governo, né, de Golda Meir,
primeira e única mulher a ser primeira-ministra em Israel, Golda Meir, junto com o presidente, né, Moshe Dayan. Eles fizeram um conflito, foi inclusive também sob forte embargo da União Soviética. Foi a primeira vez em que Israel cogitou usar os seus armamentos mais pesados, porque eles se viam com um conflito onde Israel se viu numa crise existencial. Olha, nós podíamos deixar de existir. E mesmo assim, Henry Kissinger naquela época ligou para o Moshe e os Estados Unidos conseguiu quebrar o bloqueio da União Soviética e fornecer armamento e ajuda para Israel, que venceu o conflito do Yom Kippur também de forma milagrosa, mas com um custo muito alto mesmo, muitas perdas de vidas. E aí nós tivemos outros conflitos também, né? Nós tivemos intifada na década de 90, em 2001, né, a grande intifada do Yasser Arafat, né, da Palestina. Ele governou a autoridade palestina. Ele fez o acordo de Oslo com Israel, em Camp David, mediado pelo Bill Clinton. E mesmo depois disso, eles atacaram de surpresa Israel, deu aquela intifada com muitas baixas também, muito difícil. Porém, o Tratado de Oslo está aí até hoje. Só que em 2006, o governo palestino, que era um só, né, que na verdade herdou do Yasser Arafat, houve Israel entregou, né? Israel na verdade deu 2 territórios. A Cisjordânia pertence à Palestina e também Gaza, que era um kibbutz. Israel deu de mão beijada Gaza para eles, que era uma cidade muito rica, com uma agricultura forte. Israel cede para eles e hoje Gaza não tem nada. Eles não prosperam, eles não investem neles, porque isso não é o objetivo deles. Mas isso, na verdade, piorou em 2006, quando um grupo chamado Hamas, né, um grupo de terroristas, hoje considerado terrorista em muitas nações, esses militantes aí deram um golpe na autoridade palestina e houve um conflito, e a autoridade palestina perde o controle de Gaza, fica só na Cisjordânia, e quem domina a faixa de Gaza é o Hamas, tá bom? Eles são terroristas, eles não são como a autoridade palestina. A autoridade palestina, ela tem um tratado de Oslo de pé com Israel, eles trabalham junto com o governo israelense, têm acordos, fazem cooperação, eles até prendem terroristas para ajudar Israel, passam informação para Israel, né? Ainda que oficialmente eles falem abertamente que não apoiam a causa palestina, condenam Israel, etc. e tal, mas existe uma cumplicidade com Israel. Já o governo da Palestina, né, de Gaza, né, o Hamas, não. O Hamas está escrito na Constituição do Hamas. Eles têm uma lei, eles têm um projeto de lei, onde eles escrevem abertamente que o objetivo deles é a destruição, é a aniquilação do Estado de Israel, para então depois criar um Estado palestino, a grande Palestina. Não se iludam, tá? E aí estamos falando da liderança, o Hamas. O povo palestino, eles são oprimidos por esse grupo. O povo palestino não quer uma guerra, mas eles são oprimidos e obrigados, violados, perseguidos por esse grupo lá dentro. Entendam isso, tá? O problema de todos os anos de você tentar fazer um acordo de paz é que o Hamas nunca faz paz. Não se faz paz com terroristas, porque eles não cumprem. Tá? Várias vezes nós tivemos guerras em 2001, 2006, nós tivemos em 2012, se não me engano, agora não lembro bem o ano. Nós tivemos recentemente, nós tivemos em 2018, não foi? Teve uma pequena, não foi uma intifada, foi uma pequena. 2020, 2021, aquela mais de 6 mil rockets jogados em Israel, e agora 2023 o Hamas fez um ataque surpresa que, irmãos, para mim foi muito estranho, tá? Eu quero lembrar que aquele jovem, lembra o Jack Teixeira dos Estados Unidos, quando os documentos da CIA dos Estados Unidos, do Pentágono, foram vazados para o mundo? Um dos documentos que esse jovem vazou para o mundo era de que o Mossad, o Serviço de Inteligência de Israel, estava trabalhando contra o próprio governo Netanyahu, porque era contra a reforma judicial. Só para a gente juntar os pontos. No meu entender, isso não bate, tá? Para mim, o Netanyahu, ele fez um acordo com os globalistas, tá bom?
E esse acordo, não os globalistas, né, o acordo de Abraão, né, que no fim vai culminar num governo único. Agora eles estão caminhando para formar 10 reinos no mundo. 10 blocos vão ser formados desse conflito. Só que é estranho como é que Israel não percebeu um ataque do Hamas, um grupo fraquíssimo. Irmãos, se você souber, as cercas em volta de Israel tem sensor, tem câmera para todo lado. Se você se mover ali perto, o sensor de alarme aciona, tem câmeras, uma cerca elétrica, tem concreto, tem soldados vigiando, entende? Então tem câmeras com luz infravermelho, visão noturna. Então não é simples assim fazer aquilo tudo. Eles falam que eles explodiram as antenas, mas também não é aceitável essa desculpa, tá? Isso aí já foi planejado. Vamos analisar friamente as coisas. Para existir um Estado palestino, o Hamas precisa ser destruído completamente. Não pode existir o Hamas. Por quê? Porque o Hamas nunca vai aceitar paz com Israel. Eles odeiam Israel. Eles odeiam os judeus. Entendam isso. Então, o que Israel fez, o acordo que Israel tem, tá? Sabe, isso aqui sou eu que estou com conjecturas, é a minha opinião, porque eu não tive acesso, ninguém tem, aliás, né, ao acordo de Abraão criado pelo Trump e pelo Kushner. Lá, com certeza, nos escritos que esse acordo está de pé, que tem Israel assinando, Sudão, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos. Lá está escrito, pode ser que lá esteja escrito o seguinte, olha, o acordo de paz, se Israel quiser ter paz com as nações vizinhas, vai ter que ceder um Estado palestino. Porém, esse Estado palestino não pode ter o Hamas. E o preço é, vocês vão ter que eliminar o Hamas. E para isso, vocês vão perder. Sangue vai ser derramado. Irmãos, olha o que foi visto. 40 bebês eles eliminaram de uma forma cruel, violenta. Eu tenho certeza que o acordo de Abraão não foi mostrado para o mundo ainda, porque se mostrar para o povo vai falar, não, esse preço eu não vou pagar. Para ter paz eu preciso pagar esse preço? Eu não quero. Ninguém vai aceitar. Irmãos, os acordos que existem no mundo, as coisas que existem no mundo, se fosse mostrado para as pessoas não iam aceitar. Às vezes nem a paz vale a pena. Acredite nisso. Se o preço a se pagar é muito alto, a forma que Israel está vivendo hoje é melhor. Mas foi um ataque cruel, brutal contra a sociedade israelense. E agora o governo Netanyahu está formando um governo de emergência. Não existe mais oposição. O governo está unido. Até a oposição, Yair Lapid, Benny Gantz, o Lieberman, todos vão se formar num governo de Israel, um único governo, todos juntos, porque é um governo de guerra, de emergência, igual foi criado pelo Menachem Begin em 1967. E também, como foi junto em 73 no Yom Kippur, por Golda Meir e Moshe Dayan, agora vai ser a mesma coisa. Israel já convocou 360 mil reservistas. Isso não é para um conflito com o Hamas. O Hamas é pequeno, é fraco. Israel elimina o Hamas facilmente. Porém, o temor o Hezbollah do Líbano, tá? O Hezbollah no Líbano, ele é munido e financiado pelo Irã. O Irã, né, aí nós vamos entrar para outra história. Por que o Irã odeia Israel? O que está acontecendo? A gente entender essa geopolítica. Isso começou com a Revolução Islâmica em 1979, quando o Khomeini, né, criou a revolução, derrubou o Moshe Reza, não é Moshe, né, é o Reza Pahlavi, né? Ele era o presidente e ele era muito pró-ocidente no Irã. Antes de 79, as mulheres tinham liberdade, o Irã era ocidental, era uma cultura totalmente ocidentalizada. Quando houve a Revolução Islâmica, aí foi imposta a Sharia. E hoje os ayatolás é quem governam o Irã. O presidente, ele tem um cargo simbólico, tem poder, mas é submisso ao ayatolá, que hoje é o Ali Khamenei. E tanto o Khamenei, o regime do Irã hoje, eles têm uma premissa,
que eles falam abertamente, que eles vão varrer Israel do mapa, eles vão destruir o regime sionista e vão libertar Jerusalém e entregar aos palestinos, porque ali para eles é um local sagrado do Islã, né? E o Irã visa isso como? Desenvolvendo seu sistema de armamento, mas também o Irã paga, financia e ensina e entrega armamentos e armas para o Hamas e a Jihad Islâmica, que é outro grupo que tem em Gaza, e também o Hezbollah no Líbano, que é um grupo paramilitar que não é do governo do Líbano, é um grupo terrorista que se formou ali dentro, mas que tem um poder tão grande que o governo não consegue tirá-lo dali, eles têm poder ali dentro. Além disso, eles também financiam milícias no Iraque e na Síria, e eles também financiam, eles também ajudam, tá? Eles são aliados do governo de Bashar al-Assad da Síria, tá bom? E também são eles os financiadores dos Houthis no Iêmen, que estão em guerra contra o governo central financiado pela Arábia Saudita. Olha a trama do Oriente Médio. Então, o Irã, o Hamas, a Jihad, o Irã, o Hezbollah, eles são empecilhos para a paz. E aí, este ano de 2023, o governo americano está negociando, muito perto de negociar um acordo de paz entre Israel e a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o país líder do mundo islâmico. Na verdade, o Islã, eles têm 4 nações que sempre queriam governar o islamismo, né? São 4 vertentes que brigariam, que sempre brigaram para realmente dominar o Islã, para liderar e unificar o Islã, e não conseguiram. A Arábia Saudita, sunita, o Irã, que é xiita, e aí você tem a Turquia, que é sunita, mas sempre foi rival da causa Saud, da Arábia Saudita, e você tem também o Egito, hoje governado pelo general, né, o ex-general, o Al-Sisi. Só que o Egito hoje está muito enfraquecido, né? Militarmente eles nem são tão fortes, então eles não têm essa capacidade. Mas os outros 3 têm. Turquia, Arábia Saudita e Irã, eles querem isso. A Turquia, por conveniência, tem se aliado ao Irã na causa palestina, porque são contra Israel. Mas a Turquia é membro da OTAN, né, do Ocidente. E eles têm um problema com os curdos dentro da Síria, que é, em partes, o Assad da Síria faz vista grossa. E o Assad é protegido do Putin da Síria, da Rússia, né? E aí você tem esse imbróglio ali dentro. Só que, na questão Israel e Palestina, eles são unânimes. Eles são a favor do Hamas. Não do Hamas, é dos palestinos. E todos eles dizem, a única forma de um acordo de paz tem que criar um Estado palestino. A gente faz paz com Israel, reconhecemos Israel desde que haja um Estado palestino. Porém, o preço desse acordo de Abraão vamos criar um Estado palestino, mas sem o Hamas. E a Arábia Saudita, com esse governo do Mohammed bin Salman, um príncipe herdeiro, ele é um dos que quer paz com Israel. Ele é amigo pessoal do Jared Kushner. Ele é muito próximo do governo Trump. Ele quer a destruição do Hezbollah e do Irã. Porque apesar da China mediar uma normalização entre Irã e Arábia, não se enganem, tá? Eles não são amigos. Os sunitas e os xiitas são rivais no Islã. Bom, e os xiitas do Irã, eles acreditam que virá deles o grande Mahdi, que vai unificar o islamismo. E para isso eles querem libertar Jerusalém a todo custo. Então, o preço vocês podem ter certeza que o que o Hamas fez, a atrocidade que eles fizeram ali dentro com crianças, com famílias inocentes, você pode ver que os Estados Unidos, a União Europeia em peso está apoiando eles. Tem países muçulmanos que apoiam Israel, mas também está dividido. O Ocidente está dividido porque tem milhões de muçulmanos morando pelas nações e tem a esquerda que também apoia o Hamas. E aí você vê as nações estão divididas entre apoio a Israel e apoio ao mundo islâmico. E aí nós vamos entrar naquele detalhe que é a carta do Albert Pike,
escrita em 1871. Ele era um maçom, grau 33, não é? E ele escreveu para o seu amigo Giuseppe Mazzini, né, em 1871, a carta que descrevia como seriam as 3 guerras mundiais. A primeira seria a destruição dos impérios e a criação de um Estado ateu comunista na Rússia para enfraquecimento do cristianismo, do conservadorismo no Ocidente. Conseguiu. A segunda seria uma guerra total na Europa, criação... essa guerra teria que ser uma guerra que resultasse na criação de um Estado israelense sionista, né? Aí seria a promoção do sionismo, para a criação de uma inimizade entre o sionismo político global contra o mundo islâmico, e também um embate entre a esquerda, os comunistas e conservadores cristãos. Era essa a ideia, estamos vendo aí, não é? E ele disse que a Terceira Guerra Mundial vai ser uma guerra que vai ser fomentada, tá? Então assim, vamos fomentar, vamos empurrar eles para isso, que vai ser um conflito entre os sionistas políticos. Sionista, você entende, aqueles que são apoiadores, eles têm que, aqueles que acreditam que o Estado de Israel tem que existir, custe o que custar. Eles são pró-Israel, mas é os moldes sionistas de Theodor Herzl. E essa visão deles é assim. E aí era fomentar esse conflito entre os sionistas políticos contra o mundo islâmico. E este conflito iria gerar caos nas nações do mundo inteiro, porque eles também ficariam divididos entre os apoiantes dos sionistas e os apoiantes do mundo islâmico. E é o que nós estamos vendo hoje. E aí nós vamos entrar num texto bíblico, o profeta Jeremias, o profeta Irmiyahu vai descrever assim, olha só. Jeremias capítulo 25, versículo 32. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o desastre se espalha de nação em nação. Uma grande tempestade está se formando desde os confins da terra. Nesse dia, os mortos por Hashem serão esparramados de um confim da terra ao outro. Eles não serão pranteados, nem reunidos, nem sepultados. Jazerão sobre o solo como esterco. Chorem, pastores, gritem, envolvam-se no pó, senhores de rebanhos, pois os dias do assassino, nato, de vocês chegaram, e eu os quebrarei em pedaços, e como um vaso quebrado vocês cairão. Os pastores não têm para onde fugir, e os senhores de rebanho não têm para onde escapar. Ouçam os gritos dos pastores e o lamento dos senhores de rebanhos. Pois o Senhor destrói as pastagens, os pastos tranquilos estão silenciados por causa da ira ardente do Senhor. Como o leão, ele abandonou a toca, pois sua terra se tornou desolada por causa da espada afiada do opressor e da ira ardente do Senhor. Então, essa espada é uma espada que está dividindo as nações ao meio. Tá? É uma espada que corta as nações. E o Senhor diz que o desastre está se espalhando de nação em nação. O mundo está tão dividido que isso aqui, irmãos, não tem outra explicação a não ser o que está em Apocalipse 6, que é justamente o segundo selo. Alguém lembra, não é? Apocalipse 6, versículo 3, que diz: quando ele quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: vá, outro cavalo saiu, vermelho, e o seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi-lhe dada uma grande espada. Espada, ela serve para cortar, para dividir, para perfurar, não é? E isso é o que está acontecendo hoje no mundo inteiro por causa desse conflito. Irmãos, Israel não está se preparando para um conflito simples. Gaza está praticamente virando pó. E as nações islâmicas, o Irã, o Hezbollah fez um vídeo ontem dizendo: estamos chegando, ameaçando Israel. O Hezbollah possui 250 mil mísseis, muito mais sofisticados do que o Hamas tem, apontados para Israel.
e isso sendo usado vai causar um estrago muito grande. Israel disse que tem um só para acabar com o Líbano. Aí eu presumo que Israel está falando de usar arma nuclear. Nós estamos indo para um mundo, para uma guerra que vai ser algo assim alucinado, assim, uma coisa louca, tenebrosa, de uma destruição sem fim. Como na carta do Pai que está escrito, né? Eles vão levar as nações à exaustão moral, física e espiritual. Até o mundo clamar pelo amor de Deus para essa loucura. E aí vai vir um líder que eles mesmos vão dar, e esse líder não trará paz, pelo contrário, ele vai tentar por uma paz. Mas ele vai aplicar, para ele conseguir essa paz, ele vai aplicar um terror sobre a humanidade tão grande como nunca foi visto. Irmãos, eu quero só lembrar as palavras do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ontem na TV. Ele disse: nós vamos fazer um ataque contra os inimigos, contra o Hamas, que isso vai reverberar nas próximas gerações. Nós, Israel, estamos entrando numa guerra que vai mudar o Oriente Médio para sempre. Olhe isso não é uma fala de quem está indo para uma operação simples. Uma guerra começou. Estados Unidos da América está mandando o segundo porta-aviões para o mar Mediterrâneo, para a costa israelense, porque os Estados Unidos disse que qualquer nação que entrar no conflito com Israel, e eles estão falando, essa ameaça é clara para o Irã, os Estados Unidos vai entrar também. Os Estados Unidos mandou aviões, 2 porta-aviões com mais de 80 caças F-35, F-16 e F-15 para uso da força israelense e 5.000 combatentes americanos para ajudar Israel. Porque eles gostam de Israel? Não, tem um acordo ali para ser estabelecido. E o preço é, eles vão desfigurar o Oriente Médio. Mas, no fim, irmãos, nós sabemos que isso é um anúncio de que o Senhor está chegando. Está chegando a grande hora do desenrolar da história. E depois disso tudo, irmãos, a gente tem que lembrar de uma coisa. Só vai ter um que vai promover a paz mundial. E hoje, enquanto as nações estão divididas, nós vamos ver guerras, os homens se destruindo, como Yeshua falou. Só que depois, Isaías 2 diz, esta é a palavra de Isaías, o filho de Amós, que ele recebeu a respeito de Judá e Jerusalém. No Acharit Hayamim, ou nos últimos dias, a montanha da casa do Senhor será estabelecida como a montanha mais importante, a mais alta. Receberá a consideração mais alta do que as outras colinas, e todos os povos acorrerão para lá. Muitos povos irão e dirão, venham, subamos a montanha de Adonai, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos, e andaremos nas suas veredas, pois de Sião procederá a Torá, a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e arbitrará para muitos povos. Então eles transformarão suas espadas em lâmina de arado, suas lanças em foice. O terror que vai vir sobre o mundo vai ser tão grande que quando Jesus vier reinar, os homens vão falar, nunca mais um homem vai levantar uma mão para agredir outro e vai dizer, vamos subir para a casa do Senhor. Vamos ver o que ele tem para nos ensinar. Vamos andar no caminho dele. Vamos pegar suas armas e entregar para transformar em lâmina de arado e foice para trabalhar na terra, porque os homens vão ter pavor de ouvir o nome guerra outra vez. Porque somente ele, só o Senhor Yeshua HaMashiach, só Jesus Cristo, ele vai curar toda a humanidade dessa loucura que nós estamos. Nós estamos no meio de uma loucura, é um hospício a céu aberto, no nível mais hard da palavra. Então, espero que vocês compreendam o que está acontecendo, tá bom? Porque nesse acordo de Abraão, eu acredito que está escrito e envolve o monte do templo. Há os que creem, há uma vertente dos que creem no judaísmo, né? Os ortodoxos, que esse Mashiach, para ele vir e ser aceito, ele precisa construir o templo em Jerusalém, né? E vai, irmãos, que nesse conflito um dos foguetes caia em Al-Aqsa, né? No monte do templo. E aí Israel vai receber um apoio internacional para controlar o monte do templo com outra nação, e eles vão conseguir apoio para construir um templo para os judeus também rezarem lá em cima, já que o outro lado não soube cuidar, não é? Tudo isso está em jogo. Parece que o tempo dos gentios está acabando. Deus se voltará para a sua terra.
Forte abraço a todos, meus irmãos. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.